Portanto, em relação ao Ministério da Defesa e Administração Interna, entendemos que deve haver uma coordenação geral com todas as forças de segurança, militares e polícias formados e preparados para agir pelo cidadão. Pretende-se com isto aumentar a eficiência com os mesmos custos base, determinados por avaliações específicas e a concentração da especialidade militar e policiamento. Portanto, em relação à segurança e policiamento, as medidas que contamos apresentar e que propomos, em número 1, é o processo de recrutamento público com a obrigatoriedade de 6 meses de serviço militar geral num dos ramos das Forças Armadas, para todos os candidatos que venham a integrar futuramente as forças de segurança e policiamento, com um regime de exceção adequado, obviamente, para as carreiras técnicas superiores. A segunda é a exclusão da suspensão de penas para crimes públicos, semipúblicos e crime económico, praticados no âmbito do exercício de funções públicas, passando a pena mínima a considerar sempre prisão efetiva, o que não acontece hoje em dia, e o direito de regresso em caso de prejuízos para o erário público. A Polícia Judiciária ficará como a única responsável de investigação deste tipo de crime, com especial enfoque no crime económico e o combate à corrupção. A terceira é a criação do SPF, que é um seguro de proteção familiar, que permitirá a sustentabilidade familiar dos profissionais das forças de segurança e militares, incluindo bombeiros e proteção civil, em equiparação às forças de segurança, em caso de morte ou invalidez permanente, durante o exercício comprovado de funções públicas ou ao serviço da pátria. As Forças Armadas, com o princípio da adaptabilidade, portanto, a natureza e a forma da ameaça alterou-se e ganhou dimensão diferente. A segurança da democracia, em última instância, só pode ser garantida pelos tribunais e pelas Forças Armadas, devidamente preparados, motivados e adaptados aos novos cenários de conflito e às circunstâncias futuras. As Forças Armadas devem estar, portanto, ao lado das pessoas e ao lado das outras forças de segurança e salvamento, quando a dimensão da emergência ultrapassar a previsão de solução completa em 3 dias, garantindo assim a soberania nacional e o normal funcionamento das instituições, assim como promover e projetar Portugal no estrangeiro. Para cumprir esse dever, as Forças Armadas devem ser adaptadas aos próximos desafios que possam surgir dentro e fora das nossas fronteiras. E não estamos, obviamente, a falar de missões de guerra, mas sim de missões de paz. Os portugueses são, e isto posso dar prova viva do que registrei nas minhas deslocações enquanto em funções com o Presidente Sampaio, nos 2 mandatos que tive a honra de acompanhar, em Timor-Leste, na Bósnia, os nossos militares são, digamos, os melhores em termos internacionais no desempenho de missões de paz e agora comprovação também de que temos alguns melhores políticos também em termos internacionais, com o nosso secretário das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, no desempenho de funções de apoio solidário, quer sejam integrados dentro das forças multinacionais de combate ao terrorismo, quer sejam integrados em missões de ajuda aos refugiados. Nós temos, pelas nossas características culturais, a capacidade de unir e pôr o diálogo em povos que eventualmente estão desavenços, e isso eu vivenciei presencialmente. E conseguimos fomentar a amizade noutros povos que são muito complicadas as relações entre eles. Neste sentido, o das missões de paz, é, portanto, necessário ajustar e equipar a estrutura militar com meios adequados ao cumprimento com sucesso das missões de paz no estrangeiro, aproveitando internamente o potencial de criação e produção de novos conceitos de equipamento para responder às futuras necessidades operacionais, assim como implementar centros de produção de equipamento com capacidades de exportação e ainda dotar de conhecimentos linguísticos multiculturais os nossos recursos humanos. Parece-nos fundamental criar também um centro de investigação e desenvolvimento para equipamento militar de apoio às missões de paz. Conceber
e implementar um plano de formação linguística multicultural para forças militares e policiais, adequado a capacitar uma resposta eficiente nas missões de manutenção de paz. Um levantamento estratégico do potencial geral da Zona Exclusiva Marítima de Portugal. Através do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, fomentar e desenvolver a cibercomunicação, ciberdefesa e ciberintelligence. E, por fim, reestruturação de competências para aumentar a eficiência, ou seja, no geral, fazer mais sem aumentos de custos. Me foi pedido também para falar sobre o Ministério da Agricultura e Mar. Por curiosidade, em termos de superfície, quando se fala em mar, Portugal tem 40 vezes mais mar do que terra. 18 anos após a realização da Feira Mundial da Expo 98, em Lisboa, com o tema, como se devem lembrar, dos oceanos, impõe-se uma meditação sobre o que foi feito em questões de políticas do mar por Portugal desde então. Qual o papel que nós portugueses desejamos e ambicionamos ter nesta nova era, onde a valorização, o estudo e a preservação dos recursos marítimos se impõem como um bem nacional e do mundo? É, portanto, necessário um levantamento do potencial total da Zona Exclusiva Marítima Portuguesa até ao subsolo marítimo, e isto de cariz urgente. Em termos de números, o que não deixa de ser curioso, e eu decidi trazer estes números para aqui, ouvi-os ontem na televisão, no programa Olhos nos Olhos, e a curiosidade é que a economia do mar em Portugal representa 2,5% do PIB, com toda a extensão de mar que nós conhecemos. Comparativamente ao Luxemburgo, que não tem esse mar, a economia do mar representa, para o seu PIB do Luxemburgo, 6,5%. Portanto, isto obriga-nos a meditar sobre a orientação que temos tido nas políticas em relação ao mar nas últimas 2 décadas, já para não ir por muito mais para trás, desde a Expo 91. É, portanto, premente um aproveitamento híbrido do mar, quer seja na vertente da otimização da captura de pescado de alto valor acrescentado, valorização do mesmo pelo seu reconhecimento internacional em termos da qualidade e da frescura, que rareia internacionalmente e é reconhecido por todos os chefes dos melhores restaurantes do mundo. E, portanto, e neste momento já está a acontecer, mas ainda de uma forma tímida, a orientação da sua exportação para o mercado de luxo. Seja do marisco, bivalves, algas comerciais e industriais, a flor do sal, enfim. Na sequência destas necessidades propõe-se o seguinte projeto, que é o projeto REMAR com H, projeto de recursos hídricos e mar. Foi o mar que permitiu aos portugueses e a sua epopeia dos descobrimentos, foi o mar o sustento das famílias do litoral durante a ditadura de Salazar. Será o mar o ingrediente necessário ao desenvolvimento da aquacultura em ambiente oceânico, orientada para o pescado, marisco, bivalves, algas e flor do sal, considerando o seu elevado valor na cadeia alimentar dos europeus numa primeira fase. As medidas deste projeto são, a primeira, criar e fabricar o primeiro navio de aquacultura em alto mar e a liderar a investigação e desenvolvimento dos projetos mundiais de aquacultura no mar. Este projeto permitirá criar cerca de 5 mil novos empregos e acrescentar mais 500 milhões de euros em PIB. A segunda medida deste projeto, o levantamento do potencial económico das algas e dos minerais no subsolo marítimo da Zona Exclusiva Marítima Portuguesa. E terceiro ponto, aproveitamento do potencial natural das ilhas desertas para um ecoturismo controlado. Criar, como quarto ponto, e fabricar o primeiro barco de pesca de recreio a energia solar. Passando agora para a agricultura. Existe um projeto proposto pela MMR, que é o NAP, Natural and Healthy Alimentary Product. Como é do conhecimento geral, a dieta mediterrânica é a mais saudável do mundo
E isso reflete-se na qualidade de vida das pessoas, no seu bem-estar físico e psíquico, na sua esperança de vida, no seu envelhecimento ativo, na sua motivação e produtividade e também na sustentabilidade financeira da sua saúde, diminuindo os recursos orientados para tratamentos em virtude do fator preventivo alimentar, diminuir os fatores de risco, principalmente os cardiovasculares. No topo do vértice estratégico da agricultura portuguesa está o azeite virgem e o azeite extra, com uma produção anual na ordem das 90 mil toneladas e um consumo interno de 70 mil toneladas, o que torna o produto exportável e com grande potencial de progressão, com um potencial futuro na ordem das 200 mil toneladas até 2024, representando cerca de 4 mil milhões de euros em PIB contra os atuais 1.800 milhões de euros. O mercado-alvo, e aqui é a novidade, do azeite nacional deve ser os Estados Unidos da América, o país que tem a maior taxa de obesidade do mundo e onde se deve fazer um trabalho de construção de marca no sentido de promover os benefícios do azeite, quer seja para a saúde das pessoas, quer seja para a saúde financeira do mercado segurador. Daí que os excedentes de produção nunca devem baixar o preço médio, mas sim serem utilizados no trabalho de construção de marca, o qual deve ser sempre concertado entre todos os produtores nacionais através de um plano de ação. O consumo per capita em Portugal é de 8 kg ano. O consumo médio mediterrâneo per capita é de 11,3 kg ano. O potencial mínimo dos Estados Unidos é de 1.250.000 toneladas ano. O desenvolvimento da azeitona como entrada alimentar preferencial em combinação com o alho, queijo e ervas aromáticas, no sentido de os introduzir nos hábitos alimentares dos estrangeiros. Em segundo lugar, da pirâmide estratégica aparece o vinho de mesa, com uma produção anual na ordem dos 600 milhões de litros e representando cerca de 800 milhões de euros. Por outro lado, Portugal está a desenvolver tecnologia no sentido de aumentar a competitividade dos vinhos, no sentido de garantir a estabilidade das colheitas e ainda no campo da preservação do património genético das plantas, possibilita a recuperação total das vinhas destruídas. Em relação ao vinho, o consumo per capita em Portugal é de 45 litros ano, o consumo per capita em Espanha, e que também tem um potencial, é de 17 litros ano, o consumo médio mediterrâneo per capita é de 38 litros ano. O consumo per capita nos Estados Unidos é 10 litros por ano. Na sequência deste plano, seguem-se, portanto, o mesmo se aplica depois aos queijos, aos enchidos, os doces, as compotas, refrigerantes e cerveja, frutos, flores e hortícolas. O grande objetivo é promover a dieta mediterrânica como aumento da qualidade de vida e saúde das populações. E esta é a minha intervenção. Muito obrigado.